Amém, amados irmãos, e nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas acerca do Deus que desejou se revelar a nós, oferecendo-se a si mesmo como a única fonte de descanso, de consolo e de abrigo. E para a nossa meditação de hoje, eu gostaria de ler alguns versículos do capítulo 40 de Isaías, começando pelo verso 12. Passamos juntos a leitura. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com pesos outeiros em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota num balde, como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Versos 17. Todas as nações são como nada perante ele, e ele as considera menos do que nada, como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? Verso 22. Ele é o que está assentado sobre a terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus numa cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Mal se tem plantado, mal se tem semeado, mal se tem arraigado na terra o seu tronco. Já se secam, porque ele sopra sobre eles e um tufão os leva como praga. A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai os vossos olhos e vede quem criou todas essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército das estrelas segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. Porquanto o Senhor é forte em poder, nenhuma delas faltará. Por que então dizes, ó Jacó, e tu falas, Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. É ele quem dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Palavra do Senhor. Amém. Queridos, o capítulo 40 do livro do profeta Isaías é um dos textos mais conhecidos e apreciados da tradição judaico-cristã. Isso significa que tanto judeus quanto cristãos encontram nesse capítulo uma fonte de conforto e de esperança e, sobretudo, de revelação do Deus Todo-Poderoso. Estou convencido que muitos, se não todos vocês, conhecem bem o final deste capítulo, mas precisamente o versículo que fala sobre esperar no Senhor e renovar as forças. No entanto, é no início, nos versículos que acabamos de ler, onde nós encontramos Deus se fazendo conhecido plenamente. Obviamente, no Novo Testamento, Deus se revelaria em Jesus, o Deus Todo-Poderoso engendrado na pessoa de seu Filho, caracterizando precisamente a mensagem de Hebreus capítulo 1, que diz que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa também é precisamente a doutrina do Verbo de João, capítulo 1, onde nós lemos que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa também é a mensagem de Paulo aos Colossenses 1,15, onde Jesus é visto como a imagem do Deus invisível, pois Deus vive em luz inabordável, de quem ninguém se pode aproximar, 1 Timóteo 6,16. No entanto, devemos lembrar, queridos, que os antigos não tinham essa revelação. Para eles, conforme descreve o próprio profeta Isaías, no capítulo 45,15, verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas. E é por isso que os antigos se referiam a Deus como Deus abscônditos, ou seja, o Deus escondido. E é nesse contexto que surge a beleza do capítulo 40, pois nele encontramos Deus se desnudando completamente, fazendo um despimento total da sua grandeza, soberania e do seu poder. Sem falar também que a beleza desse capítulo se deve ao fato de ele ser uma resposta direta e contundente aos capítulos 38
a 41 do livro de Jó. Pois são nesses capítulos de Jó onde nós encontramos Deus se dirigindo a esse homem, dizendo: agora, Jó, cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Faze-me saber se tens inteligência, onde estavas tu quando eu fundava a terra? E então, a partir dessa pergunta, seguem aproximadamente outras 70 perguntas retóricas de Deus, levantando questões para Jó sobre 27 temas diferentes, sendo 8 a respeito dos fenômenos naturais, 12 sobre animais, 7 sobre criação da terra, sobre os céus, o mar, sobre os fundamentos da terra, perguntas diante das quais Jó simplesmente emudece e se cala perplexo. Deus pergunta para ele: quem pôs as medidas do universo, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre a terra o seu cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, Jó? Ou quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam? Queridos, diante dessas perguntas e de outras tantas, Jó simplesmente se emudece e não tem resposta. No entanto, é justamente aqui no capítulo 40 de Isaías onde nós encontramos as respostas para essas perguntas. Primeiro, porque conforme lemos, é aqui que Deus se revela como Criador e Senhor absoluto do universo. E que maravilhoso isso! Começando com a sua relação com o universo e cosmos, o verso 26 diz: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou todas essas coisas. Então, a partir do versículo 12, Deus começa a perguntar: quem na concha da mão mediu as águas? Agora, queridos, pensem um instante nisso. Como sabemos, 2/3 do planeta são constituídos por água. E o que Deus está afirmando nesse texto, nesse versículo, é que as águas de todos os oceanos, do Atlântico, do Pacífico, do Índico, do Mediterrâneo, do Golfo Pérsico, além dos rios de todo o mundo, o Amazonas, o Araguaia, o Tietê, o Nilo no Egito, Danúbio na Alemanha, Jordão em Israel, Volga na Rússia, toda esta água, além dos lagos, riachos e garapés do mundo inteiro, caberem aqui na palma, na concha da sua mão. Nesse mesmo versículo ele pergunta: quem tomou a medida dos céus aos palmos? Isso me parece fascinante, porque astrônomos e cientistas afirmam que as dimensões do nosso cosmos são de aproximadamente 4 bilhões de anos-luz de raio e 8 bilhões de anos-luz de diâmetro. E lembrando que ano-luz é uma unidade de medida utilizada para calcular distâncias no espaço astronômico, e que um ano-luz é a distância que a luz pode viajar a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo em um ano. Um ano-luz seria aproximadamente 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. No entanto, o que o texto diz e o Senhor afirma aqui é que tudo isso, para nós, é tão grande, pode ser medido apenas com alguns palmos da sua mão. Mas ele não para por aí. O texto diz, e ele pergunta ao Senhor: quem recolheu o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balança de precisão? Imaginem toda a terra, todas as planícies, as montanhas do mundo, os Alpes suíços, a Cordilheira dos Andes, do Caracorã, o Himalaia, o Monte Everest e toda a terra junta, pesada aqui em balança de precisão. Porque era exatamente esse o instrumento utilizado pelos antigos ourives para pesar o pó de ouro, tamanha finitude e delicadeza. O texto diz que o Senhor também considera assim toda a terra como um pozinho que sem uma balança de precisão passaria despercebido. Mas Deus não para por aí, faz uma outra pergunta sobre as estrelas. E isto é fascinante, porque cientistas também, como o astrônomo Tirso Vilela, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, afirmam que há mais de 100 bilhões de galáxias no universo. Afirmam também que em cada uma dessas galáxias pode conter uma média de 100 bilhões de estrelas. Ou seja, essa estimativa alcançaria 10 sextilhões de estrelas-astros. Queridos, para que a gente tenha uma ideia do que significa um sextilhão, bastaria acrescentar uma fileira de 21 zeros à direita do algarismo 1. Agora imagine vocês que além desse número enorme, uma revista científica aqui dos Estados Unidos afirma que a quantidade de estrelas no universo é 3 vezes maior do que toda a areia do planeta. Então, como diz o meu amigo Adalto Lourenço, faça você mesmo o teste. Vá qualquer dia desses à praia, encha uma mão de areia, tente separar os grãos sobre a mesa, conte-os um por um. Mas não só isso.
dê um nome a cada grãozinho, misture tudo outra vez e tente chamá-los depois cada um pelo seu nome. Pois bem, é isso que o versículo 26 afirma, que Deus chama cada uma das estrelas pelo seu nome e nenhuma delas lhe falta. Mas é como se agora Deus dissesse, vamos deixar para lá esse papo de universo, de cosmos, deixa eu falar sobre a humanidade, vamos falar sobre as nações. A ONU afirma que existem 193 países atualmente, sem falar alguns territórios que não são reconhecidos oficialmente, tais como o Vaticano, Taiwan, Groenlândia, Aruba, Ilhas Caimã, e isso resulta num total de aproximadamente 7,5 bilhões de habitantes no planeta. Se a gente considerar ainda a estimativa de crescimento mundial proposto também pela ONU de 1,2%, o que equivale a 3 nascimentos por segundo, talvez até o final dessa minha reflexão, mais umas 5 mil pessoas terão nascido. No entanto, o que é toda essa gente para Deus? O Senhor considera como um pinguinho num balde. O texto diz que são todos como uma gotinha, são como gafanhotos, e no verso 15 ele diz, todas as nações são como nada perante Ele. Ele as considera menos do que nada, como uma coisa vã. Mas o que falar então dos príncipes, dos poderosos, dos presidentes, chefes de Estado, governos mundiais? Bem, pensemos juntos um instante. Uma reunião com todos os governantes e chefes de Estado dos mais poderosos do mundo, todos juntos. Imaginem uma reunião com Vladimir Putin, Xi Jinping, com Angela Merkel, Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, Boris Johnson. Imagine todos esses juntos. Quanto poderiam? Imagine só o poder de decisão e de mando desses líderes todos juntos. Se eles estivessem unidos em um mesmo propósito, decididos por uma única causa, quanto poderiam? No entanto, Isaías diz que Deus olha a todos e os reduz a nada e torna nulo o poder dos que governam a terra, dizendo, o poder deles é como a palha, seca-se e passa. Esse é o Deus que se revelou. Esse é o nosso Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas como disse no início, a beleza deste capítulo 40 está na soberania dele, no seu domínio sobre todas as coisas. Então agora é como se Deus dissesse, vamos deixar para lá esse tema da humanidade, do cosmos, vamos falar sobre as divindades, os ídolos deste mundo, os deuses. Isso também é muito interessante. Como alguns sabem, eu tive o privilégio em março desse ano de visitar a Grécia e de conhecer o panteão grego, que já na época de Paulo, quando ele vai para o Areópago em Atenas, conforme Atos 17, já haviam mais de 30 mil deuses. Inclusive, segundo o escritor romano Petrônio, em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem, já que cada portal tinha um deus protetor. Mais recentemente, um boletim de pesquisa missionária preparado por David Barrett afirma existir atualmente mais de 10 mil religiões no mundo, a maioria delas politeístas, isto é, muitos deuses, entidades, ídolos. No entanto, uma vez mais, olhando o capítulo 40, Deus diz aqui nesse texto que nenhum deles, nem mesmo todos juntos, poderiam se comparar a Ele. A quem, pois, me fareis semelhante para que eu lhe seja igual, diz o Santo. O nosso Deus é incomparável. Mas depois de tudo isso que falamos, talvez você esteja se perguntando, e daí, o que isso tem a ver comigo? Bem, queridos, essa revelação de Deus deveria servir, no mínimo, como uma certeza absoluta de que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, Ele é grande, é majestoso, é soberano e poderoso, que não há um outro Deus como Ele, e deveria também servir para nós como um alerta, para que todas as vezes que o adorarmos, o façamos com temor e tremor, com alegria, com diligência, com gratidão, porque o nosso Deus é forte em poder, incomparável. Mas o capítulo 40 não apenas apresenta respostas para algumas das perguntas do livro de Jó, ele também faz denúncias e revelações importantíssimas, maravilhosas, e uma delas é que Deus se revela como aquele que nos conhece muito bem e aquele que jamais nos desampara. Ou seja, conquanto Deus tenha se desnudado, se revelado, demonstrado seu poder, força e grandeza, pode acontecer que, assim como aconteceu com Jacó e Israel, nós também venhamos a pensar que Deus não está preocupado conosco, ou que Deus sofreu de algum tipo de amnésia e se esqueceu de nós, ou talvez de que Ele esteja busy demais, como dizem alguns aqui nos Estados Unidos, ocupado para se preocupar com as nossas necessidades. Mas olhem só o verso 27. Porque dizes, ó Jacó,
e falas: ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Ou seja, pode acontecer que nesse exato momento você que me escuta esteja pensando que Deus não sabe ou nem se importa com aquilo que você está passando e sentindo. Mas isso não é verdade. Meu querido, eu venho hoje em nome do Senhor Jesus para dizer que Ele sabe sim, Ele te conhece e se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Indiretamente, este capítulo 40 aponta para a diferença enorme entre dois conceitos criacionistas. Um é o deísmo, o outro o teísmo. O deísmo diz que Deus, embora tenha feito todo este universo, o abandonou à sua própria sorte, que Ele largou a gente e disse: se virem. O outro conceito, o teísmo, afirma algo completamente diferente. Que Deus é não apenas o Criador de todas as coisas, mas o sustentador, apaixonado pela sua criação. O teísmo professa que Ele permanece com os seus olhos atentos e o seu cuidado eterno sobre nós. E é isso que queremos. É isso que eu prego aqui hoje para você. Essa é a nossa esperança, de que Deus cuida de nós, que o Senhor se preocupa com cada um dos seus. O próprio profeta Isaías acaba apresentando no capítulo 49 uma possibilidade absurda, remota, contudo possível, de uma mãe se esquecer do seu filho. E ele escreve: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele? Pode uma mulher se esquecer, mas ainda que ela se esquecesse dele, contudo eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas da minha mão eu te gravei. Ou seja, querido, ainda que este despautério, essa insensatez possa acontecer com alguém, com Deus nós não corremos jamais este risco, porque Ele jamais nos desampara, nem nos abandona, muito menos se esquece de nós. A propósito, Ele nos conhece muito, muito bem. E esse é um tema que também eu tenho insistido e falado muito neste último ano, sobre essa coisa de conhecer e ser conhecido, sobretudo com o advento da globalização e das mídias sociais. Ou seja, chega a ser interessante perceber que alguns que te viram no Facebook, Instagram, e aí saem dizendo que te conhecem muito bem. É engraçado isso. De fato, há alguns que não nos conhecem, mas há também alguns que conhecem o que fazem parte do teu círculo de amizade. É gente que come com você, que sabe dos teus gostos, das tuas predileções. Então nessa escala parece chegar àqueles que te conhecem um pouquinho mais do que esse grupo de amigos, que são aqueles que fazem parte da tua família, aqueles que sabem não apenas o que você gosta de comer, mas também alguns dos dramas e dilemas da vida. Aí vem então aquele ou aquela que parece te conhecer mais e melhor do que todos os demais, que é aquele ou aquela com quem a gente divide a história, a intimidade, nosso esposo ou nossa esposa, mas que ironicamente, por mais íntimo que seja, ainda assim está distante de nos conhecer, está distante de saber aquilo que passa conosco. Afinal de contas, a familiaridade é mesmo cega por natureza e não serve como critério de conhecimento. Só então vem aquele que parece que te conhece muito bem, que é você mesmo. E a gente passa muito tempo na vida achando que se conhece, mas isso vai só até o dia em que algo inesperado acontece. Até o dia que a gente se assusta com a gente mesmo, com as coisas terríveis e absurdas que nunca pensávamos ser capazes de fazer. Com uma reação impensada, com um pensamento absurdo, uma palavra maldita, com algo que saiu da nossa boca sem querer, ou de um sonho inconsciente que aflorou, e daí a gente pergunta: como é que eu fui capaz de fazer tal coisa ou de pensar tal coisa? E é só então quando nos damos conta de que nós não nos conhecemos tanto quanto pensávamos, que vem aquele que é o único que realmente nos conhece de forma radical e essencial, que é Deus. O Deus Todo-Poderoso, para quem nós não fazemos surpresas, não pegamos no pulo, não lhe damos sustos, nem sequer conseguimos escandalizar. O Deus que, através do profeta Jeremias, afirma que antes mesmo que você fosse formado no ventre materno, Ele já te conhecia. O Deus de quem o salmista declara: Senhor, Tu me sondas e conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Não havendo nem ainda palavra na minha boca, o Senhor já conhece. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal ciência, diz o salmista,
é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. O Deus cujos olhos nos viram substância ainda informe, e no seu livro foram escritos todos os dias da nossa vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Salmo 139, 15 e 16. Sim, queridos, o capítulo 40 de Isaías faz a maravilhosa revelação de que Deus é o único que nos conhece e o único que jamais nos desampara. E por fim, faz revelação também de que é dele mesmo que vem a nossa força, a nossa ajuda. É Deus quem empresta força e ânimo àqueles que nele confiam. E é por isso que agora o texto termina dizendo: não sabeis? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento? É Ele quem dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem mais nenhum vigor. Os jovens se cansam, caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Bem, sem dúvida eu poderia pregar um outro sermão inteiro só com estes últimos versículos, mas eu quero concluir e pergunto: quem de nós já não se encontrou cansado e fatigado? Esta é uma pergunta retórica. Todos nós, obviamente. Na verdade, Deus é o único que nem se cansa, nem se fatiga. E é uma boa notícia para muitos de nós, já que este não é um problema exclusivo dos velhos ou daqueles que atingem a idade provecta. Pelo contrário, o texto diz claramente que os jovens se cansam. E a propósito, na verdade eu não sei o que está acontecendo, mas me parece que os jovens de hoje estão mais cansados do que nós. Na verdade, até as crianças se cansam mais facilmente. Eu me lembro um dia aqui em casa mesmo, estava com a minha esposa e de repente nós olhamos para o nosso filho, que na época tinha 4 anos, e ele estava quieto, abatido, sentadinho no canto da sala, com o rosto bem triste. Então eu perguntei: filho, o que aconteceu? Está tudo bem? E ele me respondeu: pai, estou cansado. Eu disse: é normal, você deve ter brincado demais ou corrido bastante. Sabe o que ele me responde? Não, eu estou cansado da vida, pai. Eu disse: como é que é? Com 4 anos, cansado da vida? Bem, deixando esse episódio de lado, a verdade é que a vida não é fácil mesmo. E todos temos muitos motivos para o cansaço. Alguns para o cansaço físico, outros para o cansaço mental e talvez até mesmo o cansaço emocional. No entanto, amados, para todos eles o texto afirma: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é por esta razão também que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo: atribulados, sim, mas angustiados não. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4, 8, 9 e 16. Portanto, queridos, é na espera nele que a nossa fé é provada e o nosso interior é fortalecido. Afinal de contas, a nossa vida é o resultado final de tudo que somos, queremos e desejamos. E tudo isso deve ser Ele, nele e para Ele. A vida começa e termina em Deus. Portanto, nada mais sábio do que esperar nele e desejar que tanto o querer como o realizar, como diz o apóstolo Paulo, sejam o dele em nós. A espera, tal qual escreve Isaías nos últimos versículos, não é sinônimo de ser passivo, nem preguiçoso, acomodado, nem fatalista. Não. Essa espera em Deus envolve fé, maturidade, sobretudo a certeza de que o nosso Deus jamais se atrasa, jamais nos abandona, jamais nos esquece. Esperar em Deus é uma graça divina, uma graça dinâmica, porque nos projeta justamente na direção dele. Ou seja, esperamos com esperança, esperamos esperançosos. Afinal, quando Deus, que se revela a Jó, coloca em perspectiva a nossa ansiedade, a nossa dúvida, toda a nossa argumentação, é impossível não querer esperar nele e não afirmar também como o próprio Jó afirmou: Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso, queridos, nesse momento eu oro para que o Espírito de Deus nos ajude em tempos de espera e que a realidade de Isaías 40 marque a nossa vida e a nossa jornada rumo ao nosso destino nele mesmo, e que por fim a nossa espera seja sempre regada de esperança,
e de certeza neste Deus que tudo pode, que tudo conhece e que nos ama acima do nosso entendimento. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.